Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Então, Viviane, Ótimo. muito prazer, querida, muito bom te conhecer, te encontrar. Viviane, você pode me contar um pouco qual foi o seu papel com o fundo, a sua relação com o fundo, né? Eu acredito que você teve um projeto que passou, qual foi o projeto? Me conta um pouco, me dá uma introdução aí para a gente começar. Sim, eu sou professora, né? Eu sou professora extensionista, trabalho com extensão com meus alunos há muito tempo, tenho uma relação com o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, o INSEA, que atua na região de Esmeraldas, em função de uma fazenda, né, que é o Parque da Reciclagem Popular, e eles têm vários projetos, principalmente projetos para poder envolver a comunidade. E um desses projetos eu resolvi, então, elaborar, logo depois do acidente, do crime, né, do crime ambiental no Rio Paraopeba, eu resolvi elaborar um projeto com os moradores em função de uma necessidade grande deles e de vários conflitos a partir da escassez hídrica, né? E também pelo impacto que o crime da Vale provocou nas atividades de turismo de base comunitária. Então, a gente começou a fazer um mapeamento das águas, das nascentes, dos rios, e a gente foi descobrindo algumas residências que lançavam esgoto nesse corpo hídrico. E aí a ideia, então, da gente escrever esse projeto profundo foi buscar recursos para poder implantar um sistema de tratamento de esgoto. A gente escolheu, então, um casal que mora de uma forma muito estratégica, que é logo no início da comunidade, Vista Alegre. Eles têm um bar nessa comunidade, então tem um quintal muito grande, muito próximo desse corpo hídrico, e aí a gente entendeu que seria muito interessante para poder servir como um local de referência, né, um possível local de visitação, de formação ambiental, de educação ambiental, em função da instalação desse sistema de tratamento de esgoto, que incluía, era o desejo também dos moradores, que incluísse o reuso da água para a gente ter aí no final do sistema um tanque de criação de peixes, né, já que eles tinham, até o crime, eles tinham essa atividade de turismo de base comunitária muito voltada para receber os pescadores, né, e esse tanque de peixe seria um pouco uma forma de reavivar minimamente, né, essa pesca e ter esse tipo de atrativo para eles ali. E aí eu fiz o projeto, elaborei o projeto, fui aprovada, né? E aí a gente teve recursos para comprar os materiais de construção. E como é que você ficou sabendo do fundo? Eu fiquei sabendo do fundo a partir de pesquisas, né? A gente sempre está buscando projetos, e aí eu fui para a frente do computador, a gente sempre faz isso, né? Buscar instituições de fomento à pesquisa, à extensão, ao ensino, enfim. Aí eu encontrei o Fundo Brumadinho, e como a gente já vinha fazendo esse trabalho de levantamento dos corpos hídricos com a comunidade, nessa busca acabei me deparando com esse edital do fundo. Legal. Você já estava envolvida, né, com esse projeto, então, de recuperação dos corpos hídricos, quando você encontrou o fundo. Exatamente. Eu fui em busca de algum recurso, né, para poder tentar fazer esse trabalho lá na comunidade. E aí você pagou material, pagou mão de obra também, ou só material? O recurso é muito pouco, né? Assim, a gente Por está isso que eu tô perguntando. de uma inflação muito alta. Então, a gente só conseguiu fazer esse trabalho com
com pagando o material de construção, e o que a gente conseguiu mobilizar foi que a mão de obra fosse da própria comunidade, e assim foi feito, principalmente do morador, né, que recebeu o sistema de tratamento. Legal. Me conta um pouco mais como é que foi, qual foi o impacto assim que isso teve e que está tendo, né? Como você disse que era um lugar para ser um modelo, né? Para poder servir de exemplo também. Me conta um pouco o impacto que você sentiu na comunidade, tanto para o morador quanto para outras ações futuras. Sim, eu não sei se você viu o formulário, acho que eu preenchi ele e te enviei. Eu não sei se Eu você vi. tem acesso. Eu tenho sim, mas é que a gente fazendo a entrevista aqui, eu sei que às vezes fica um pouco repetitivo, mas é que aqui a gente tenta pegar a essência da emoção, né? Aquilo que realmente é vivo, né? Porque aquela Não, monte de palavra escrita lá é uma coisa, a gente aqui junto, se vendo e ouvindo história é muito diferente, né? é, não, eu tô perguntando mais pelo fato, enfim, né? O impacto foi muito positivo, as pessoas se mobilizaram. A gente teve nesse projeto o apoio do técnico Fernando, que trabalha no INSEA, que trabalha nesse Parque da Reciclagem Popular, e ele conseguiu mobilizar muitos moradores de toda a bacia hidrográfica onde esse sistema foi implantado. Então, desde das pessoas que tinham sítios no topo de morro até as chácaras ali da região mais próxima do fundo do vale. Foi muito bacana, gente, essa mobilização. Porém, um outro aspecto positivo também foi o fato de alguns moradores que faziam o lançamento do esgoto nesse riacho, nesse corpo hídrico, deixou de lançar o esgoto, né, deixou de fazer o lançamento de esgoto nesse riachinho, o que a gente achou super positivo. O que não foi muito legal é porque esse casal ele ficou muito atingido, né, por esse crime ambiental. As suas atividades econômicas elas ficaram extremamente comprometidas, porque eles recebiam os pescadores que iam até o Paropeba, né, para poder, enfim, eles serviam refeições, e com o crime eles deixaram de ter essa renda, e eles entraram num processo de depressão, inclusive com a esposa tendo crises de alcoolismo, né? Uhum. E aí a gente não conseguiu fazer com que o sistema tivesse funcionamento, né? A gente construiu todo o sistema, fizemos todos os tanques, que são vários tanques que passam o que o resíduo passa para poder ir fazer ir depurando, né? Uhum. E chegar nessa água que pode ser reutilizada, inclusive passando por um tanque de cloração, mas no final da história a gente não conseguiu fazer a ligação do sistema e botar ele para funcionar, muito disso, né? A esposa estava tendo muitas crises de alcoolismo, e a gente também preferiu se afastar, assim, no sentido de não insistir, né? Porque realmente não era a situação, né? Ela estava passando por um processo muito difícil, e aí, depois que o sistema foi construído, a gente achou melhor realmente não insistir, porque a gente viu que o casal não estava tendo condições de seguir adiante com a ideia, né, de pôr isso em funcionamento. E eu acho assim, né, vocês perguntam no formulário para a gente sugestões, e aí eu acho que seriam essas duas sugestões que eu coloquei lá. Uma sugestão é de tentar fazer algo intersetorial, no sentido das pessoas terem um apoio, não só técnico,
mas a gente percebe que essas pessoas precisam de um apoio psicológico também, né? O convívio com a comunidade, a vizinhança, isso tudo é muito positivo, porque a gente percebe que as pessoas contam, né, de fato, uma com as outras nessas comunidades rurais, mas é muito difícil para eles desenvolverem outras habilidades e competências que fogem da sua atividade econômica inicial, né? Enfim, eu senti falta de ter especialistas de outras especialidades dando suporte para a gente lá no campo, para enfrentar uma situação que não é fácil. Embora o recurso seja muito pequenininho, sabe, Ed, e que acho que são essas ações pontuais, embora elas sejam pequenas, mas elas são super positivas, né, porque elas conseguem acessar as pessoas, elas são muito... a gente consegue, de fato, ir a campo, né, acessar essa comunidade, as pessoas que foram atingidas, mas eu fico achando que, mesmo por uma iniciativa muito simples, a gente acaba lidando com situações muito complexas, né, dada a precariedade com que essas pessoas estão enfrentando esse tipo de situação. Legal. Enfim. Então, eu ouvi que você disse que você considera valioso ter uma pessoa lá mesmo que desse apoio psicológico, uma outra pessoa que desse treinamento em alguma outra área diferente. Então, ter uma equipe mesmo que participasse lá como ativadores da comunidade, cuidadores da comunidade local, né? Exatamente, porque o fato de ser, né, um projeto extensionista e o fato da gente estar indo lá visitar, tem um trabalho há mais tempo, isso por si só não nos garantiu ainda que essas pessoas se sentissem apoiadas, né, para poder implantar. Eles compraram a ideia, claro que eles compraram, né? Eles cederam espaço do quintal deles para a gente fazer esse projeto piloto, mas acho que a dificuldade realmente é essa questão da continuidade, né? De entender como que a gente pode apoiá-los para dar para eles conseguirem dar continuidade nos trabalhos. Boa. Pois é, então, É isso. pelo que eu entendi, o processo de implementação foi muito massa, porém, o resultado não foi usufruído, né? É isso? Exatamente, o resultado não foi usufruído, mas se a gente pensar o resultado direto, o É, resultado indireto foi esse, né, que os moradores tiraram o lançamento do esgoto do rio. Então, assim, né, o que a gente entende que, de fato, foi positivo. O balanço que a gente faz é que foi positivo, porém, a gente entende que, apesar dessas ações pontuais e locais serem super importantes, é, de fato, necessário dar um apoio psicológico continuado, né, alguma coisa nesse sentido. uhum. Pois é. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já olhei tuas respostas aqui, mas assim, sobre o processo do fundo e tal, eu vi que você falou, botou tudo 10 ali. Tudo foi fácil, foi tranquilo. Se inscrever, receber o retorno e tudo. Tipo assim, a parte de gestão do fundo mesmo, foi tranquilo para ti? Deu uma travada aqui. Porque como a gente é da universidade, a gente assim tem muita facilidade, né? Tá Não é facilidade, tem acostumado. costume. Uhum. Estamos acostumados. Então, a pandemia também reforçou muito essa comunicação por e-mail. O tempo inteiro conversava por e-mail, assim, se eu vejo lá essa caixa postal, né? A gente tem, sei lá, umas 50 trocas de e-mail,
em que eu pude ir justificando várias questões de atraso no nosso cronograma. Enfim, foi tudo muito, para mim, foi muito tranquilo. A gente também não tinha uma expectativa de fazer isso tudo muito rápido, porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar de acordo com o ritmo mesmo da comunidade, né? E a gente foi conseguindo ajustar, né? Toda vez que eu precisava ajustar algo, ou alguma prestação de contas, por exemplo, o fundo foi muito tranquilo, assim, eles receberam, entendiam as minhas colocações, e a gente foi trabalhando, né, nesse ritmo mesmo da comunidade, infelizmente sem o funcionamento do sistema, mas com ele construído. Está lá, né, para a gente ver quando que esse casal, né, o Neném e a Regina, vão ter condições aí de retomar, né, a gente fica esperando, né, que eles consigam ter essa saúde mental retomada para poder retomar o projeto e outros projetos de vida também. Né? Uhum. Pois é. Bom, aí deixa eu ver aqui. Às vezes eu fico, eu gosto muito de prestar atenção, daí eu às vezes perco o que que eu quero perguntar porque eu tô mais aí envolvido com o momento mesmo. Mas queria te perguntar, tem alguma história, algum momento que te marcou assim nesse processo do fundo de implementação? Alguma Tem, conta para mim. tem. Foram vários momentos, né? Porque a gente faz várias atividades com a comunidade, isso marca demais. Acho que talvez o primeiro momento que marcou a gente, eu e os meus alunos, foi encontrar a Cristina, que é uma moradora, uma das moradoras mais antigas da comunidade, e ela nos contar sobre a relação que ela tem com o rio, né? E quanto ela ficou comovida com o rio morto, em função mesmo de ter essa cultura ribeirinha de ir lá, conversar com o rio, contemplar o rio, enfim, era um momento mesmo de espiritualidade, né, dessas pessoas, e que ela sentia muito não ter mais essa relação com o rio, ou ver o rio morto, né, sem vida, isso deixava ela muito comovida. E aí, acho que foi uma das situações que a gente sentiu muita necessidade de buscar outras alternativas. Um outro movimento que nos comoveu bastante também, que foi bastante interessante, foi uma atividade que a gente proporcionou antes da construção, né, que foi esse levantamento dos corpos hídricos, em que a gente foi visitar as nascentes com os moradores foram mostrar para a gente as nascentes da região, e foi mostrando para a gente também a captação da água, foi nos relatando sobre a dificuldade de conviver ali, naquele local, depois que o rio foi contaminado, em função das atividades de mineração. Ali tem muita atividade de mineração de retirada de areia e aumento mesmo do chacreamento, né? Muitas pessoas foram morar lá na região por conta da pandemia, acabaram construindo chácaras, e esse consumo de água aumentou muito, muito, ou o consumo de água pela mineração, ou o consumo de água pelos chacreamentos, e essa água potável, né, doce e potável, passou a ser um recurso escasso, aí, motivo de muitos conflitos. E lá na frente, a gente realizou uma atividade, uma oficina, no local de implantação do sistema de tratamento de esgoto, em que a gente pôde convidar todos, assim, grande parte, né, dos agentes, dos moradores, moradores de chacreamento, moradores do núcleo inicial, da região rural ali, e aí foi muito legal a gente ver pessoas
com diferentes interesses e com diferentes histórias de relação com o lugar, conversando, claro, né, colocando ali os seus conflitos, mas principalmente se reconhecendo, né, se reconhecendo como comunidade. Acho que isso foi muito importante para as pessoas entenderem quem era o morador mais antigo, né, quem era o morador mais novo que estava chegando ali, preocupado com essa questão da água, mas ao mesmo tempo consumindo muita água e querendo usufruir não só dessa água doce, mas também de uma queda d'água, né, de uma corredeira que tem ali por perto, que é uma atividade turística interessante ali para a comunidade. Enfim, acho que foi muito bonito isso da gente entendendo mesmo pelos conflitos, né? E tendo essa oportunidade deles fazerem essas trocas, assim. Então, para a gente foi muito bacana isso, essa promoção desse debate, desse diálogo. Que bom ouvir essas histórias. É legal, né? Às vezes uma coisa parece que é algo, mas aí é outra coisa. O benefício dela não é exatamente o que a gente esperava, mas aparece de um outro jeito, né? E, bom, eu vi que tu botou ali um videozinho também, eu já olhei, né, mostrando o tratamento. E da minha parte aqui, eu acho que assim, o que eu queria te perguntar mais, já perguntei. E não sei se tu gostaria de trazer mais alguma palavra sobre alguma coisa, alguma consideração sobre o fundo, um pedido, um agradecimento, mais alguma sugestão, mais alguma história. Aquele momento livre agora, fale o que quiser. Do fundo, né? Muito bacana, assim. Fiquei curiosa por saber de onde vem o dinheiro, né? De onde, quem que financia essas atividades. Fiquei muito, achei bem legal, assim, a percepção que a gente tem é que, de certa maneira, as pessoas que foram atingidas têm acesso a esse fundo, estão ajudando na coordenação em campo da, do trâmite, né, dos projetos no lugar, porque eu fui também convocada por outras pessoas a implantar esse sistema em outros lugares. Eu não consegui dar retorno a isso, porque, como o dinheiro era muito pequeno, assim, ele ia todo para a construção de material, a gente ficava sem condições nenhuma de fazer o transporte ou pagar a bolsa para os alunos, né? Para realizar essas atividades. Então, eu senti falta disso, assim, de ter algo um pouco mais consistente, né? Que nos desse mais apoio em campo para poder fazer esses deslocamentos e motivar os alunos a participar desses projetos. Não sei se era bem a abordagem do fundo, né? Mas a gente que é da universidade, a gente sempre quer muitos alunos em contato com essa realidade para eles entenderem a importância, né, da profissão deles. Com certeza. Boa. Bom, é isso aí. Então, vou te manter. Eu vi que você também comentou ali que você não tem disponibilidade agora, né, para participar assim da gestão, né, do fundo, enquanto divulgação e tudo. Mas igual a gente vai te avisar quando o fundo voltar a rodar, né? E para que você fique sabendo e também saiba que todos os seus feedbacks vão ser levados em consideração para a gente tentar tornar a experiência melhor no futuro, né? Agora o fundo está praticamente pausado até a gente fazer esse apanhado do que aconteceu para criar uma segunda onda, né? Então é isso. Te agradecer, Viviane, teu tempo, tua atenção e
E é isso. Te desejar um ótimo fim de dia aí. E a gente se vê por aí, então. Tá ótimo. Eu que agradeço o pessoal do fundo, todos que me receberam lá, tudo foi por muito assim por e-mail, né? Mas a gente estava nessa época de pandemia, a gente um pouco assim é, teve que aceitar nessa maneira de relacionar um pouco a distância, mas enfim, né? Deu tudo certo. Isso aí. Pois é. Bom, então tá. Querida, muito obrigado. Um bom fim de dia para você. Eu que agradeço. A gente se vê. Abraço. Então, um abraço, bom trabalho aí, tchau, tchau.